E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Não Nasci para Vender. É um privilégio poder estar aqui para poder bater um papo com esse cara que tem marcado e tem feito sentido na vida de muitos brasileiros que trabalha com vendas. Aquele vendedor raiz, sabe? Aquele cara que quer realmente ter resultado diferente. Então tô aqui com Márcio Cardoso, o cara da venda. Irmão, seja bem-vindo ao seu canal. Muito legal a gente poder estar aqui. E aí a gente lembra de como tudo isso começou e vê o quanto nós crescemos, né? E o quanto seu conteúdo, ele é importante e tem sido importante na vida de milhares de pessoas. E isso é verdade porque eu acompanho lá os feedbacks, as pessoas compartilhando dentro do seu Instagram. Como é legal a gente poder estar aqui. Cara, seja bem-vindo à sua casa. Robson, prazer imenso estar contigo nessa edição especial, né? Poder falar de vendas, poder falar de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E é isso, eu acho que quando você fala de vendas, né, você levanta essa bandeira de ensinar e compartilhar, e desenvolver um vendedor a ser alguém de alta performance, é muito nobre, é muito importante, porque não tem faculdade de vendedor. O cara se forma em qualquer coisa na vida, ele precisa vender, ele tem que vender alguma coisa, mas ele não sabe como, né? Então ensinar isso, o beabá, o passo a passo, tá aí o segredo do nosso sucesso, tá aí o segredo de atingirmos, alcançarmos e transformarmos tantas vidas. Prazer imenso estar contigo aqui, hein? Vambora entregar conteúdo de valor. E quando eu falo conteúdo de valor, Márcio, a gente tem olhado na internet muitas pessoas que a gente acaba visualizando e você olha e fala assim, cara, esse cara tem muito resultado. Só que se você puxar aí na sua memória, nenhum deles, talvez um ou dois, mas tô chutando assim com muita fé de ter um ou dois, mostra uma foto, uma imagem dele vendendo, sabe? Como realmente ele começou o negócio. São pessoas que estão ensinando pessoas a fazerem aquilo que eles nunca fizeram para ter resultado que eles não tiveram através daquilo que eles ensinam. Eles têm resultado através de uma mentoria, de um curso, de um livro que eles lê. Mas você não. A gente já falou um pouco sobre isso, que você começou fazendo esse negócio na veia, sem a tecnologia de hoje, no olho a olho, no tete a tete. Me fala só uma história do seu início com vendas, Márcio. Ô Robson, o negócio é o seguinte, existe muito hoje na internet o empreendedor de palco ou o coach de mentoria, de teoria, né? Então o que eu digo? Eu não sou coach, eu sou simplesmente alguém que tem 30 anos de experiência com vendas e compartilha. O que acontece? Todo mundo gosta de comprar, isso é um fato, mas ninguém gosta de ser convencido a comprar, né? Essa que é a diferença, eu acho que isso que os vendedores precisam aprender, né? Você não pode chegar e querer oferecer alguma coisa para alguém, estou à sua disposição, como posso ajudar, ninguém quer nada. As pessoas têm necessidades, desejos. Nós precisamos apresentar soluções, benefícios e lucros. Dessa maneira, você não precisa vender. O cliente compra de você, né? Então, uma experiência que eu tenho bacana de venda foi quando eu aprendi que você não tem que ficar oferecendo as coisas para os outros, né? Que você cansa a pessoa. Um belo dia eu comecei a vender na assinatura de revista, aí fui mudando de produto, né? Até me encontrar, fiquei um tempo na previdência privada de um grande banco, né, do país. E aí eu ia sempre pro mesmo cara. Mudava de produto, oferecia para ele. Mudava de produto, oferecia para o outro. Um belo dia eu cheguei nele, antes de eu sentar, ele falou, e aí, quer me vender o que agora? Aí ele meio que me desmontou, né? Ele me deu uma resposta que eu fiquei assim, falei, caramba, eu tô sendo inconveniente pra esse cara. Aí eu tive um insight assim, na hora, não vim te vender nada. Eu vim aqui te pedir uma ajuda. Aí ele também não esperava. Então senta aí, o que eu posso ajudar? Eu estou com um negócio que é somente para amigo. Só trabalho por indicação com esse negócio. E eu gostaria muito que você me indicasse um amigo para que eu pudesse falar em seu nome e levar para ele essa oportunidade. E era um plano de aposentadoria, né? E aí ele olhou assim, mas do que se trata? Aí eu falei para ele, é um plano de aposentadoria que não está vindo para o mercado, só por indicação. Quem você pode me indicar? Aí sentei e fiquei esperando ele indicar. Aí ele falou assim para mim,
Você poderia me explicar do que se trata? Aí, nesse momento, nessa hora, eu aprendi a oferta indireta. É você oferecer sem oferecer diretamente para aquela pessoa. Porque o vendedor, ele tem que reter a atenção do cliente, né? Despertar curiosidade, se mostrar interessante, não interesseiro, e aí sim você começa a conquistar a confiança do seu cliente. Então, acho que essa experiência que eu vivi foi importante para mim, que a partir daí eu aprendi que você não tem que oferecer um produto para o cliente. Tem que entender do que ele precisa, qual é a sua necessidade, e em cima disso você apresentar soluções. Isso tem muito a ver com... O vendedor ele tem muito medo de tomar o não, né? Eu costumo dizer que o cara, para ser bem na venda, ele precisa primeiro ter um tesão extraordinário, uma vontade de vencer extraordinária, que é o que vai fazer ele permanecer naquilo. Segundo, ele precisa ter a disciplina de continuar fazendo inconstantemente, que está relacionado a ele saber lidar com os nãos. Ele vai tomar não o tempo todo, então ele tem que saber lidar com aquilo, ele tem que ser, como que se dá a palavra? Eu vou lembrar dessa Constante. palavra. A constância, mas ele precisa entender o que ele quer, porque os não vão chegar. E esses não pode tentar desmotivá-lo, porque se ele, de algum momento, mostrar fraqueza ou desmotivação na frente do seu prospecto, ele não vai conseguir vender. Não é verdade. Agora é o seguinte... Mas sabe por que o cara tem medo do não? Sabe por que o vendedor tem medo? Insegurança? Porque ele é despreparado. O despreparo gera insegurança, gera medo. Se ele entender que ele vai vender para a minoria, você não vai vender para a maioria. A maioria vai te dizer não. E que o não é o caminho mais curto para o sim, cara, isso vai mudar completamente a percepção dele. Ele vai entender que ele sai de casa com uma única certeza de que ele vai levar uma série de não. Mas é esse não que vai levá-lo para o sim que ele precisa. Ele só precisa de um sim. Naquele dia, naquela manhã, ou naquela jornada, né? E o preparo, o cara que trabalha planejado, conhece bem o seu produto, domina o seu mercado, ele não trabalha com medo, porque ele sabe o que ele está oferecendo para o cliente. Ele sabe que aquilo é uma solução para o cliente dele. Para muitos vendedores, lidar com essa rejeição é muito difícil, né? E qual o conselho que você daria para ajudar ele a lidar com essa rejeição? Ou seja, que faz ele ter dificuldade em continuar fazendo. Porque, pô, fui rejeitado, me deram não. Não tem a ver com ele, né? Tem a ver com o negócio. Rejeição do não. O vendedor, ele tem que saber que a única certeza que ele tem na jornada dele é que ele vai receber muito não. Nós não vamos vender para a maioria, vamos vender para a minoria. E essa minoria é suficiente para mudar o patamar de qualquer vendedor, ok? Então, assim como um jogador de futebol tem que chutar a bola pro gol, a bola bate na trave, não entra. Passa direto, passa longe do gol. Entra, o juiz anula o gol. O goleiro agarra a bola, chega uma hora que a bola entra. O que você não pode é parar de chutar a bola, mas sempre chutar com a mesma técnica, chutar com o mesmo vigor, com a mesma motivação, e é assim que o vendedor tem que se portar. O não é certo. Quem não leva não é porque não está trabalhando. Quem não leva não é porque não está falando com ninguém. Quanto mais não você levar, mais perto do sim você estará. E aí sim você vai bater suas metas, que eu ensino agora o cara a bater meta na metade do tempo. E uma das maneiras de atingir meta na metade do tempo é trabalhar com ritmo inteligente de trabalho, gerar volume de negócio e, consequentemente, vai ter resultado. Qual o conselho que você dá para o vendedor que não está conseguindo alcançar a meta, Márcio? Já que você falou de meta aí. Vendedor, todo vendedor tem que trabalhar com meta, tá? Quem não trabalha com meta está trabalhando perdido. Agora, como que eu faço para atingir a minha meta na metade do tempo? É esse que é o objetivo. A meta não pode ser postergada, não. Uma hora eu bato, que nada. Você trabalha para bater ela na metade do tempo. Você precisa ter um planejamento muito bem feito do que você vai fazer a cada dia e a cada semana para que você seja o mais produtivo possível. Você tem que mergulhar em conhecimento. Quanto mais você conhecer da sua demanda, do seu produto, entender a sua concorrência, a melhor solução você entregará para o seu cliente. Venda, na hora que bate no problema do preço, é comparativo. E quando você compara quanto custa versus o que entrega,
o cliente não tem argumento para falar, eu quero desconto, lá é mais barato. Depende, tá? Vou dar um exemplo aqui para o mercado imobiliário, por exemplo. O cara quer desconto em um apartamento na planta. Eu oriento os corretores a dizerem, cuidado que desconto nem sempre é um bom negócio. Porque se o incorporador dá muito desconto, a conta não vai fechar. E com certeza ele vai ter problema na hora da entrega. Para você receber um bom produto, para você receber um condomínio de qualidade, com tudo aquilo que está prometido, a conta tem que fechar. Então, nem sempre desconto é bom negócio. E para qualquer segmento, caro é o que não dá retorno. Então, compara o quanto custa versus o que está sendo entregue pelo aquele custo. E aí, no comparativo, você mostra para o cliente que muitas vezes o barato sai caro. Eu li o livro, muita gente leu o livro, nós fizemos... até eu presenteei algumas pessoas com esse livro, e aí, quando vai falar de metas, aí existem muitas ideias de o que fazer, né? Você tem alguma estratégia, assim, clara, que pega o vendedor na mão, cara, se tu seguir isso aqui, eu tenho usado a palavra que é o básico bem feito. E esse é o meu jargão do ano, o básico bem feito. Se fizer o básico bem feito, ou seja, se seguir a estratégia bem feita, você tem isso? Você tem alguma estratégia que você pega na mão do cara e fala, faz isso? O básico bem feito é perfeito. O que é o básico bem feito? Né? Vou dar um exemplo agora. Hoje é sexta-feira, véspera de carnaval. Quantos vendedores saíram hoje e não colocaram a sua melhor roupa? Quem não fez a barba hoje, porque é véspera de carnaval, o cara não fez a barba, o cara não colocou a sua melhor roupa, não esteve. Melhor roupa não é a mais cara, tá? É aquela que te coloca na melhor versão e transmite a mensagem correta para você conquistar a confiança do cliente que não te conhece ainda. Ele te compra através do olhar. As pessoas querem ser atendidas por profissionais bem-sucedidos. Então, pareça como tal. O mundo trata melhor quem se veste bem. Essa frase nem é minha, mas é uma realidade e eu vivo isso na pele todo dia. Quantos hoje negligenciaram a sua apresentação pessoal? Porque isso aí já furou com o básico. Você vê que o básico bem feito é tão poderoso que uma besteirinha de nada. Vou fazer barba não, veste de carnaval. E seu cliente quer te atender hoje? Quer que você atenda ele hoje? E aí? Você não tá legal? O básico bem feito é ter uma rotina diária e não quebrá-la por nada. Não importa, você é um atleta, você treina todo dia, tá chovendo, faz sol, você tá treinando. Por quê? Porque você tem a disciplina, porque você sabe o quanto que isso vai te trazer de retorno, de benefício na hora da prova. E o corretor é a mesma coisa, o vendedor é a mesma coisa. Ele precisa ter a apresentação dele impecável diariamente, tem que sair, olhar no espelho e falar assim, eu estou na minha melhor versão, e transmitir isso para o cliente. Ele tem que conhecer o máximo do produto dele, estudar a concorrência dele, ele tem que absorver técnicas e anotar. Vou dar uma dica aqui para você, vendedor, hein? Melhor maneira de você atender o cliente e ser bem-sucedido. Sempre que você for fazer alguma pergunta ou responder uma pergunta, pense, se eu disser isso, o que pode vir de volta? Vou dar um exemplo muito simples, tá? Não se mente para o cliente, em hipótese alguma. Mas o cliente pergunta para você uma informação que você não sabe. Você pode dizer, olha, o seu Robson, sinceramente, isso eu não sei. Ele pode responder, mas você só não faz isso? Como é que você não sabe? Aí você vai se desconstruir. Então, pensa bem, se eu disser isso, ele pode dizer isso. Então, o que eu recomendo que você diga nesse caso? Eu posso te confirmar isso daqui a pouco? Olha só como é diferente, é uma pergunta. Tá? O vendedor deve saber fazer pergunta para o cliente. Quando eu pergunto isso, Robson, eu estou dizendo o seguinte, que eu vou confirmar daqui a pouco. Quer dizer, confirmar não quer dizer que eu não sei, mas eu não tenho informação agora. Mas aí o vendedor fala, mas eu preciso saber disso agora, porque isso é relevante. Você me dá um segundo? Pega o telefone, liga para alguém, descobre a resposta, entrega para o cliente. É muito melhor, mas isso é o quê? É um conceito de pensar, se eu der essa resposta, o que volta? E o que volta pode desconstruir. Então eu estou falando aqui de coisas básicas, que tem a ver com preparo e tem a ver com planejamento pré-atendimento. Você falou um negócio que inclusive eu gravei uma história vindo para cá. Eu falei, cara, beleza, hoje é sexta-feira. Tem pessoas que nem começaram.
e alguns pararam meio-dia, né? Tem um jargão aí, né? A galera parou meio-dia. Agora, sua meta, seu sonho, vai esperar você voltar? O calendário ele vai parar, mas a sua meta está equacionada aos dias úteis ou o mês inteiro? Geralmente é o mês inteiro. Então, assim, o dia é o dia, qualquer outro dia, o calendário só muda. É uma data normal. Ou melhor, a data continua, é só a mudança de calendário. Sua meta continua. O que você faz diferente? Não trabalhou hoje? Não plantou hoje? Não prospectou hoje? É um dia menos de você plantar para bater a sua meta. E aí chega próximo, final do mês, a galera tá um pouco desmotivada. Do meio para frente, quem não fez um bom resultado no começo do mês acaba ficando um pouco desmotivado. O que fazer para motivar essa galera, Márcio? Como pegar essa galera que não fez o plantio ideal, necessário no começo do mês, agora, por exemplo, na próxima, outra semana, volta ao normal. Aí o cara olha e fala, pô, vai faltar muito para alcançar meu objetivo, a minha meta. Eu não vou alcançar. E tem pessoas que já não deu para alcançar, então eu realmente vou desleixar o restante do mês. O que fazer para motivar essa galera? Porque sabendo que o resultado deles é importante para dentro do nosso negócio. Então a gente tem que fazer essa galera, motivar essa galera, pelo menos tentar se aproximar do objetivo deles, que no final das contas soma para a corporação inteira, né? Motivar quem está na metade do mês e já viu que está longe da meta. O que eu posso dizer é o seguinte, você tem que trabalhar sempre com a prevenção. Então começa o mês obcecado na sua meta. Mas caso aconteça, entrou o carnaval no meio, atrapalhou, você não se planejou adequadamente e aí perdeu a oportunidade de estar com a meta na curva da meta. O grande poder do vendedor é ele se reprogramar. Então quando você voltar do feriadão, volta como se fosse o primeiro dia do mês. Esqueça o calendário e faça cada dia valer a pena, trabalhando dobrado. Mas trabalhar dobrado não é carga horária, não. Se você está acostumado a falar com 10 clientes, você vai passar a falar com 20. E não importa a hora. Você vai acordar mais cedo, vai dormir mais tarde. E aí o que eu posso dizer é o seguinte. Márcio, é capaz que eu bata minha meta somente na segunda quinzena? É capaz. Mas se você não conseguir bater, você vai gerar um volume de negócio e vai emplacar um ritmo de trabalho tão poderoso que você vai engrenar o mês seguinte já com uma gordura de trabalho, com um volume de negócio suficientemente para você tirar a diferença do mês que está passando e entrar no mês seguinte com a sua meta encaminhada para a curva de ser atingida. Colocar isso na cabeça dos nossos vendedores que não começam a fazer o que tem que ser o básico no começo, eles olham pra gente e eles ficam imaginando assim, cara, é fácil esses caras falar. Mas eu, como você, a gente começou vendendo. Eu comecei vendendo de pé a pé, de porta em porta. Então hoje eu olho pra trás e eu mostro foto. Falei, cara, tá vendo isso aqui? Eu tô te falando porque eu fiz. E por isso eu lancei o básico bem feito, porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu falo do efeito caracol, a estratégia do caracol, e o nego fala, cara, o que é isso? Eu falei, cara, é tão simples que você nem acredita que é possível isso dar certo. É você começar a contactar as pessoas que estão perto de você. Quem está perto de você precisa saber o que você faz. Quando eu olho para o Márcio Cardoso, o que o Márcio faz? A vida dele, as postagens dele reflete o que ele faz. Então, calma aí, eu quero comprar um apartamento, uma casa, eu vou procurar quem é autoridade. E quando eu olho para o Márcio, eu vejo autoridade no assunto. O vendedor que não constrói autoridade daquilo que ele vende, daquilo que realmente ele representa, esse vai se distanciar do sucesso, se distanciar da sua meta. Então, qual é o efeito caracol? Mano, pega o celular, quantos contatos você tem no seu celular? O meu tem 4.600 e pouco. Todos esses contatos, que talvez quase todos, precisam de alguma forma um dia ter recebido uma imagem, uma propaganda do meu negócio. Porque se esse cara precisar trocar de carro, fazer um seguro, ele tem que lembrar de mim. Se eu precisar comprar um automóvel, teus contatos tem que saber do Márcio. É o caracol, é o básico. E o vendedor não faz isso, não prospecta. Tem muito corretor e vendedor que é o fantasma, né? Ele, tipo assim, os vizinhos, o parente não sabe que ele é. Mas porque ele trabalha em outra região. Tem vergonha de falar que é vendedor. Você tem isso lá? Gente que ainda tem vergonha de falar que é vendedor, Márcio? Tem bastante no mercado. O mercado de vendedor existe muito isso, né? Muito porque a profissão de vendedor, normalmente, ela foi dada, né, para alguém que não deu certo em alguma coisa. Então aquela coisa, né? Arruma um emprego com meu sobrinho aí, cara, pode ser até de vendedor, como se fosse uma porcaria. Como que, na verdade, a venda é o que movimenta o mercado, que movimenta tudo, o que faz, de fato, que as coisas aconteçam em qualquer sociedade, no país, no mundo, são as vendas, né?
Então, por conta desse, vamos dizer assim, esse estigma que foi criado, e eu trabalho muito para quebrar esse estigma, para que o vendedor tenha orgulho de ser vendedor. Então, assim, quando você se profissionaliza, quando você entende qual é o seu papel é atender necessidade e realizar desejo. Quando você passa a transformar a vida das pessoas através do seu produto ou serviço, não importa qual, tá? O cara que vende uma bala, uma balinha no sinal, que a mãe compra a balinha e dá pro filhinho que fica feliz, cara, isso aí é o momento, é o movimento da venda. Então tem que ter muito orgulho de ser vendedor. Eu sempre tive orgulho de ser vendedor, tá? Até porque eu conheço muitos vendedores que ganham muito mais do que muita gente que tem MBA, o caramba, 4 e meu irmão, entendeu? Então, eu acho só que o cara tem que ter orgulho, mas não só ter orgulho de falar, de ser de fato uma autoridade, alguém com credibilidade, do qual os seus próprios clientes sejam os grandes agentes propagandas do seu serviço e do seu trabalho. Aí os caras falam, mas aí para vocês é fácil falar de onde vocês estão. É verdade, porque nós já passamos por isso. Nós sabemos o que é quebrar pedra, sabemos quais são os atalhos, os caminhos, as dificuldades e sabemos que é de dentro para fora. Agora é o seguinte, se nós pararmos também, a alta performance vai lá embaixo, né? Então tudo é renovável, tudo é reciclável, tem que estar se inovando sempre, mas a base somos vendedores. E essa é toda a diferença, é o de dentro para fora, né? É como nós começamos, o que fizemos e replicar. Você está replicando isso, você está ensinando. Você contou um pouco da sua história, de como você conversou. Existe alguém que está próximo de você que pegou as suas estratégias, os seus ensinamentos, colocou em prática hoje? Tem algum case, tem alguma história de alguém que você pode falar assim, cara, essa pessoa aqui, eu acompanhei, desenvolveu e está aí o resultado? Rapaz, olha só, desde 2009 eu comecei a compartilhar. Então, de lá para cá foram muitos vendedores. Eu tenho muitas pessoas que hoje têm um desenvolvimento profissional aí, têm um sucesso, têm um outro patamar de vida, graças aos meus treinamentos, minhas mentorias, acompanhamento. Eu conheci cara que ia trabalhar de bicicleta, não tinha veículo, né? E hoje o cara tem carro zero, tem casa, tem obra de arte, enfim, conheceu já o mundo inteiro. Porque aquilo, quando você tem uma autoridade, quando você tem uma história de 30 anos, né, fazendo a mesma coisa, vendendo, prosperando, né, tendo empresa, tendo pessoas trabalhando para você e várias pessoas aí que já passaram pelos meus treinamentos, fica muito mais fácil dar o caminho das pedras. Quem segue o caminho das pedras vai ter resultado. Porque eu vou apenas contar como é que eu fiz. O cara vai pegar e fazer do jeito dele, entendeu? Uma coisa que eu digo é o seguinte: todo tipo de cliente, qualquer tipo de objeção, qualquer tipo de situação, eu já vivi. Então eu vou dizer pro cara, ó, quando o cara disser isso, você fala isso, porque vai acontecer isso. E quem segue, de fato, vai ter sucesso. Qual é hoje, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades hoje, o maior desafio que o vendedor enfrenta? Ele mesmo. Boa. Eu acho que o grande desafio que o vendedor esbarra é ele mesmo. É a mentalidade, é paradigma, é muito a família que vai contra, vai estudar concurso público, vai arrumar um emprego de verdade, vai ter que lá. E todo o status quo que é contra o cara ser um autônomo, por exemplo, ser um vendedor. O cara vai ser um vendedor de carro, vai ser o melhor vendedor de carro, o cara vai ficar rico. Vai vender imóvel, vai ficar rico também. Vai vender seguro veicular, você tem cara, a gente lá ganha 70 mil reais, quem ganha isso, cara? Entendeu? Então, eu acho que o maior desafio é ele mesmo se enxergar como alguém que tem o potencial de mudar de patamar e principalmente mudar o patamar da família dele. O vendedor não pode ser preguiçoso. Você vai, vendedor é desorganizado, né? Não pode ser. O vendedor bom é organizado, sim. O vendedor bom é aquele que fala muito. Não, é o que ouve mais e fala na hora certa, né? Que o vendedor bom, né? O vendedor bom é aquele que se prepara, é aquele que se veste bem, é aquele que estuda, é aquele que busca conhecimento, aquele que estuda as pessoas, aquele que estuda técnica de vendas, que estuda seu mercado. Só que isso tudo entrar na cabeça de um indivíduo que não foi criado para ser vendedor, ele foi criado para ser funcionário. Não é isso? O nosso sistema cria as pessoas para serem funcionários, para obedecer ordens, e não para ditar ordens. O vendedor dita a ordem, ele dita a hora dele.
Ele dita o dia dele, a folga dele. Esse é o maior desafio. Por isso que eu tô lançando esse curso, lancei o livro, tô lançando o curso. E o primeiro módulo é sobre mentalidade. Só mentalidade. Isso é interessante porque o maior desafio dele é a questão financeira também. O cara quer começar com vendas, ou até o que já está navegando um pouco nesse meio, o maior desafio dele é a questão financeira. Aí tem a meta pré-estabelecida, ele já acha que não é capaz de bater. Financeira que você falou aqui, porque ele quer ganhar rápido, porque ele tá apertado. Às vezes ele está muito apertado e na venda você sabe que ele vai ganhar aquilo que ele produz. Então hoje, no nosso sistema, muitas pessoas querem procurar a segurança. Tu sabe qual foi a CLT. minha maior motivação na minha jornada de vendedor? Qual foi? A minha situação financeira. Eu não tinha opção. Então, é tudo ponto de vista, entendeu? O cara pode, eu tô duro, ó céus, ó vida, e lamentar, como ele pode pensar como eu pensei. Eu não tenho opção. Então é o seguinte, tá chovendo, não importa, tem que pagar o aluguel. Olha, mas tá o trânsito na cidade, estão queimando o ônibus. Isso não importa, eu preciso comprar leite nenhum. Olha, mas a empresa é ruim, né? Os caras falam mal, eu não sei, não conheço ninguém. Eu só quero pagar minhas contas e sair da miséria. Então, por isso que o meu primeiro módulo é mentalidade, porque as pessoas têm que entender que não se olha o copo meio vazio, sempre se olha o copo meio cheio. Ninguém vai caminhar a tua jornada por você, você caminha com as tuas pernas, cara. Então, para de olhar pro lado. O vendedor toda hora olha pro lado, é uma fofoquinha, é alguma coisa, aquela coisa. Cara, se concentra, pensa no seu potencial, acredita no seu potencial e segue o teu caminho. Então tem essa de ficar porque tá duro, tô apertado, é verdade. O fato é, quem é a referência aí? É o Robson. O Robson é referência, né? Vamos olhar o Robson. Bom, o Robson tem um bom carro, se veste bem, mora bem. Ele faz isso? Então acabou. Eu não preciso de mais nada. Foi o que eu fiz na minha vida. Quando eu cheguei no segmento de venda e vi que os caras tinham Teletrim, que na época não era qualquer um, nem tinha celular, Teletrim. Um ou outro tinha lá um celular, desse tamanho. Eu falei, cara, o cara comprou isso fazendo isso aqui? Eu não preciso de mais nada, eu posso estar duro, me rastejando, vou fazer isso e vou ter a vida que esse cara tem hoje. É por isso que temos que nos aproximar, nos espelhar em pessoas bem-sucedidas, porque eles já passaram por isso, então eles têm muito o que nos ensinar. Já sabe o caminho, né? Então fica mais fácil. Pois é. Você falou que você começou a despertar, desenvolver a área, se focar na área da venda exatamente pela dificuldade financeira, né? Problema financeiro. Falta de opção. Então, eu já vinha trabalhando com venda e aconteceu a mesma coisa comigo. Eu acordei num sábado e minha esposa virou pra mim e falou assim, poxa, amor, eu falei, vou na padaria. E ela falou assim, pô, traz peito de peru. Aí eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro para comprar o peito de peru que minha esposa queria comer. Era caro, pô. Pra mim, na época, era difícil. E aí, aquilo mexeu dentro de mim. Eu falei, cara, calma aí, eu não posso dar isso pra minha esposa? O que eu tô fazendo? Rapaz, eu botei uma roupa, trepei na moto, enchi minha moto de panfleto e fui pra rua. Comecei a trabalhar, era 9h30, 10 horas da manhã, Lava Jato, Autocenter, divulgando a empresa que eu trabalhava, uniformizado direitinho. E dali eu fiz um contrato, já pedi indicação, fiz outro. Eu sei que o resumo eu cheguei sábado à noite em casa, naquele sábado, 8h30, mais ou menos, 8h40, com dinheiro, parecia bolso cheio de dinheiro, tudo que era lugar tinha dinheiro, no baú da moto. Eu tinha feito 8 contratos, cheguei em casa com em torno de R$4.680, joguei em cima da mesa e fui tomar banho. A mulher estava muito revoltada, porque eu passei o dia todo na rua, aí eu voltei, ela, o que é isso aqui? Que dinheiro é esse aqui? Falei, agora pode comprar não 100 gramas, agora vou comer um peru inteiro agora. Mas é verdade, porque eu falei, cara, esse negócio funciona. Quem tá se sabotando sou eu, porque o negócio funciona, o mercado é aquecido. Quem tem que se dedicar para fazer isso com maestria sou eu, porque ninguém vai me ajudar. O resultado quem vai trazer sou eu. E é o que você falou. Eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, sei comunicar, tenho saúde. A maioria dos caras não acorda assim. Eles querem que a empresa dê papel, que a empresa dê computador, dê internet, lead. Só falta ele querer que a empresa agora sente o cliente na frente dele só para assinar o contrato. Uma vez, Robson, eu estava trabalhando numa empresa que vendia sistema de informática. Era uma época bem difícil, o negócio não vendia, enfim, eu estava tentando a sorte nisso aí. E aí eu estava ligando para cliente, um belo dia tocou lá o escritório da tua esposa. Eu atendi, oi, o que foi? Ela falou, cortaram o gás. Eu falei assim, tá bom. Botei, esse cara, continuei ligando. Os caras, por que eu vi, cara? Tua esposa ligou, que não era comum ligar. Cortaram meu gás.
Aí o cara falou assim, você não vai pra casa não, bicho? Eu falei, por quê? Eu não tenho gás? Agora que eu tenho que trabalhar mesmo pra arrumar uma venda aqui pra poder comprar resolver pagar a conta de gás, cara. E era assim. Que recurso, Márcio, você recomenda para os vendedores, cara, que deseja aprimorar suas habilidades, aumentar seu potencial de venda? Cara, o melhor recurso que existe hoje é a internet. Então eu recomendo que você não só busque cursos, né, mentorias de pessoas que têm história. Mas se você é contra o coach, eu não sou contra nada. Eu só acredito que quando você busca conhecimento de quem já viveu, é muito mais fácil. Né? Eu acho que é mais prático, principalmente na linguagem. É uma linguagem direta, sem muitos termos técnicos. Eu acho que quer ensinar o cara a vender, tem que ensinar o cara a vender. Né? E não ficar inventando termos bonitos que, na verdade, não só enrolam. Né? É o que eu acredito. Mas cada um faz o que quer. Eu recomendo como recurso a internet. Você vai fazer uma bicicleta na academia? Vê um podcast sobre vendas. Né? Ouça histórias de pessoas bem-sucedidas. Busque estudar, ler. Né? Eu acho que a internet, cara, hoje a gente tem na nossa mão a biblioteca de Alexandria, se a gente quiser. Né? Então vamos usar esse recurso. O mundo daqui para frente vai se dividir. Não mais entre homens e mulheres. Enfim, vai se dividir entre os curiosos e os descuriosos. E os curiosos serão aqueles que terão mais sucesso. Então tenha curiosidade em se aprimorar. Eu pergunto, desafio, você vendedor, quanto tempo por dia você se dedica em ouvir, ou ler, ou estudar algo sobre o seu segmento? Eu desafio, cara. A grande maioria nem olha nada. Não quer saber. Então, recurso que eu recomendo é a internet, sempre buscando. A questão tem o mensageiro e a mensagem. Olha a mensagem, mas olha quem é o mensageiro também. Para ver se ele está apto a te entregar essa mensagem. Se realmente faz sentido, né? Se ele viveu aquela experiência. Porque a maioria hoje quer transmitir aquilo que eles leram num livro de alguém que viveu. Correto, é exatamente isso. Eu li o seu livro. Então, assim, eu sou suspeito de falar do Não Nasci Para Vender comparado a tantos outros livros de venda que eu já li. O seu livro faz muito sentido porque tem muitas lições práticas, né? Que realmente é o seu dia a dia. Uma linguagem fácil. Agora, e o curso? Qual é o diferencial do seu curso Não Nasci Para Vender de tantos outros que existem no mercado? O curso Não Nasci Para Vender, ele é completamente prático, tá? Ele é muito mais detalhado do que o livro. Ali eu entrego tudo que um vendedor precisa para começar do zero e principalmente para um cara que já é vendedor se atualizar, se reciclar e quebrar paradigmas. Exemplo, todo mundo sabe que você tem que começar uma venda e antes começa a quebrar o gelo. Você não começa a falar do assunto em questão. Sim. Eu vou te visitar para falar de venda. Eu não vou falar da venda. Eu vou primeiro quebrar teu gelo. Porque quando eu quebro o gelo, eu baixo a tua guarda. A gente começa a ficar mais ou menos, vamos dizer assim, amigos. Sim. Né? Cria uma empatia. E aí fica mais fácil de eu entrar com o meu produto depois que eu entender a sua necessidade. No curso eu explico como fazer isso em detalhes. Através de exemplos práticos e técnicas. Quais perguntas você faz para poder quebrar o gelo. Aí eu explico em detalhes como que você atende o cliente e ao invés de mostrar um produto, simplesmente, você encanta ele com o produto. Né? Todo produto tem características e benefícios. Característica é o que ele está vendo, benefício é o que ele te proporciona. É o que tem de valor. Né? Então eu ensino o cara a oferecer o benefício, ao cara apresentar o benefício e provocar encantamento. É de fato ficar encantado. É tipo viver a Disney, né? A Disney se encanta. E isso eu explico no curso, em detalhes, que não teve como eu colocar isso tudo no livro. Né? O livro é um basicão. O curso já é bem mais aprimorado e bem mais, vamos dizer assim, técnico e prático. Para dar uns pequenos spoilerzinhos, quais os principais tópicos desse curso, Márcio? Olha só, o curso, eu não vou falar os principais, eu vou falar o que ele aborda. Ele aborda a apresentação pessoal, mentalidade, quebra-gelo, quebra as objeções, entender o cliente para depois atender, né? Negociação, fechamento, presença digital, network e alguns exemplos práticos lá sobre a vida de vendedor.
o que mais acontece é da gente investir num curso, investir numa mentoria, investir em uma palestra, e a gente vai lá, ouve e sai. Eu costumo dizer que a motivação que a gente adquire em locais desse é extraordinária. A gente sai de lá disposto a comer até capim para ficar forte igual o cavalo. Até que alguém comece a falar, cara, isso aí não vai dar certo. Aí você vai falar, é verdade, isso aqui é estranho, mas eu vou tentar. Com 3 dias o cara para de querer, pô, realmente não faz sentido comer capim. Que é o que acontece, né? O cara chega, pô, cara, o cara falou que fez isso e isso, pô, pra mim não dá pra fazer isso. Então isso não fez sentido pra mim. Então, tipo assim, fui lá, aprendi, anotei, mas na hora de colocar em prática, zero prática. E o que manda, o que vai fazer a diferença é a prática. É igual um livro, você lê 70%, leva você a ler 70%, refletir 20% e praticar 10%. Se não houver esse caminho, você não adquiriu nada, nenhum conhecimento. Lá você vai ensinar a galera a praticar, a botar a mão na massa. É porque as pessoas, de uma maneira geral, têm muitas frustrações guardadas, têm dificuldades, limitações. Então, quando alguém trabalha isso, você meio que cativa a atenção dessas pessoas e o respeito. O meu caso é nada disso. Eu só ensino o cara a ganhar dinheiro. Como? Vendendo. O quê? Qualquer produto ou serviço. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem o seu tipo de demanda, o seu tipo de pergunta-chave, mas, de uma maneira geral, você encontra tudo isso no meu curso. Para fazer o jabazinho do curso ainda, me fala mais sobre o curso, sobre acompanhamento, sobre mentoria dentro dele, sobre bônus, fala sobre essa embalagem completa desse curso. Então, o curso, ele está na Hotmart, tá? Então você lá na Hotmart você encontra o curso. O curso ele não tem tempo, ele não fica durante um período, por exemplo, só acessa por 1 ano. O acesso dele é perpétuo mesmo, né? Então você pode comprar o curso, ficar com ele, utilizar para a vida inteira. Bônus vai ser divulgado, né? Vai ter um bônus na estratégia no lançamento dele, que vai ser em breve. Então a gente no lançamento teremos sim o bônus, é uma estratégia de incentivo, que eu não vou falar agora, mas o que eu posso garantir é que o curso é completo, de fato, vai te ensinar, te dar as ferramentas necessárias para você poder se tornar um bom vendedor, para você conseguir atingir metas na metade do tempo. Bem, para ficar mais fácil para você, de você não cair em pegadinha do malandro, vai no Instagram do Márcio lá, é Márcio Cardoso _oficial. Márcio Cardoso _oficial, e dá uma olhada em tudo que esse cara faz. Tem vários vídeos lá ele dando mentoria para a equipe dele, palestra para a equipe dele num teatro, no cinema, ou seja, é um cara que tem muito resultado e eu costumo dizer sobre isso. Ande com quem tem resultado. Quando eu comecei a ter dificuldade na venda, eu já falei sobre isso, um gerente na época falou assim, cara, você vai ficar feio na foto, um bom entendedor feio na foto é mandado embora. E aí eu falei, cara, só existe uma pessoa que vai me ensinar esse negócio aqui, me ensinar a ter resultado dentro dessa empresa com esse produto, que era um produto muito caro no mercado, muito diferente, era um público específico. Eu falei, cara, só tem um cara. É o cara que mais tem resultado, era o campeão Brasil. E pra minha felicidade, o cara morava no Rio de Janeiro, próximo a mim. Qual a única distância entre eu e o cara? O rádio, lembra? Era só um toque, meu irmão. A distância era essa. E eu, cara, uma das coisas que vai fazer qualquer vendedor, eu acho que é o primário, Márcio, ter resultado é a humildade. Reconhecer que está com dificuldade e procurar ajuda. E não é procurar ajuda de pedir esmola, não. É saber andar com quem tem resultado, no meu ponto de vista. Se eu quero me destacar, se um dia eu quiser trabalhar na área imobiliária, mano, quem eu vou procurar? O Márcio Cardoso, porque é o cara que está próximo e tem resultado naquele segmento. Ou seja, eu preciso aprender a vender esse produto. Vender eu sei, mas esse produto eu não sei. Então eu vou construir minha autoridade. Eu vou querer entender os benefícios que tem, como eu faço essa venda, como eu quebro o gelo nesse mercado. Porque quebrar o gelo no meu mercado é diferente de quebrar o gelo no seu mercado. É verdade. Embora que no começo Mas tem que quebrar o gelo em todos. Sim, embora que eu vou... Hoje, por exemplo, eu quebro o gelo da seguinte forma. Eu procuro saber onde o cara mora. A pessoa, quando eu sei onde ele mora, eu vou no Google, se for no telefone, e isso eu ensino pro meu grupo digital interno. Cara, pega a rua e vê se tem alguma padaria, alguma coisa que você vai falar que ele vai entender. Realmente, eu compro o pão ali. Vai se conectar com ele. Eu compro o pão ali.
Uma pergunta que eu gosto de fazer era: qual é o time do seu coração? Aí os outros perguntam: mas por que o time do seu coração? Porque às vezes o cara nem gosta de futebol, mas o pai dele era Botafogo, o pai dele era tricolor. E não, meu time do coração é que sou Botafogo. Mas, pô, cara, por que tu é Botafogo? Tu tem 25 anos. Não, porque meu avô era. Não, cara, é legal demais isso aí e tal. Você não viu Garrincha? Pronto. Aí começa. Criei similaridade, comecei a fazer o rapó, o cara começou a me entender, quer me ouvir. Qual é o seu hobby? O que é hobby? O que você gosta de fazer quando não tem nada pra fazer? Não gosto de pescar. Rapaz, sabe uma coisa que eu não gosto? Que eu acho que eu não vou fazer é pescar, cara. Como é que você consegue? Me explica. Porque eu tenho curiosidade. Pronto. E aí, eu vou começando a entrar no relacionamento, construir algo. Pô, eu tô falando com alguém que é igual a mim. Mas então, Robson, você se preparou e já sabe qual caminho você vai seguir durante o atendimento. Então você já tem ali mais ou menos um roteiro e vai dar certo. Agora eu vou dar uma dica que serve para qualquer segmento para quebrar um gelo. Se você for visitar um dono de empresa, atenção, hein? Um dono de empresa, você entra na empresa dele, elogia, trata bem todos os funcionários até chegar a ele. Ok? Cumprimenta bem, seja gentil com todos, não importa o nível de função dele. Você vai lá e trata todos eles bem. Quando chegar no dono da empresa, elogia a empresa, elogia o atendimento que você recebeu até ali e faz uma pergunta para ele. Como você começou o seu negócio? Acabou. Ele vai te contar a história da vida dele. Isso serve para qualquer segmento. Boa dica. Ok? Essa dica pode anotar, isso tá no curso, em detalhes, como que eu já fiz isso, de que maneira eu tive essa resposta. Você vai quebrar o gelo e o cara vai te... Uma pergunta, tá? É só essa pergunta. Ele vai te entregar a história da vida dele. Agora, o que não pode é você tratar bem o diretor, tratar bem ele, o sócio, e chegar lá a menina do café e você tratar mal. Tem que tratar com a mesma gentileza, porque o funcionário, muitas vezes, é como se fosse um filho para o dono do negócio, né? Então, assim, é preparo, Robson. O vendedor tem que ser preparado para a situação adversa. Exemplo, vender é fazer perguntas. Então, tem que fazer pergunta para o cara, ok? Pode chegar um momento que o cliente pode se incomodar e reclamar e falar: ô Robson, tu faz muita pergunta, cara. Aí o que você faz? Tem que estar preparado para isso. É muito simples. O cara reclamou? Sempre que o cliente ficar incomodado contigo, pede desculpa. Dá um sorriso. Robson, me desculpe se eu parecer ser invasivo. Minha intenção aqui é preservar o seu tempo. Quanto mais eu entender a sua necessidade, mais rápido eu vou te entregar a melhor solução. Por isso que eu preciso conhecer um pouquinho mais do senhor. Acabou? Foi claro. Você pediu desculpa, disse que vai poupar o tempo dele, que todo mundo hoje, ninguém tem tempo para nada. Pra nada. E falou: quanto mais você entendeu por que ele quer comprar, qual é a necessidade dele, você vai entregar em menos tempo a melhor solução. Acabou, cara. É isso que o cara precisa. Mas você está preparado para isso, entendeu? O que eu vou responder se ele me der uma negativa? Liga pro cara. Aí o cara: como é que você pegou meu telefone, hein? Aí você: olha, em algum momento o senhor se qualificou como investidor do produto X. Não importa o que você vende, cara. Fala pro cliente. Em algum momento o senhor se qualificou como investidor desse produto. Aí o cara fala assim: não, mas eu nunca me qualifiquei em nada. Seu Robson, então eu peço desculpa pelo desencontro. Eu vou estar recheando agora o seu nome da lista. Porém, se o senhor tiver interesse ou curiosidade, eu teria um imenso prazer em lhe apresentar a oportunidade. Faz silêncio e aguarda ele responder. Vai que ele fala: me fala então aí o que é aí, vai. É, porque aí você mexeu na curiosidade, né? Mas isso é técnica, isso não é nenhum... É se preparar. Eu vou falar isso aqui. Se ele vier com isso... Porque quando você liga para alguém, sempre que você liga para alguém que você não conhece, a primeira resposta óbvia é: como você conseguiu meu telefone? Sim. Quando eu falo que você se qualificou como investidor, você está falando que ele é um investidor, ele não é um cara comum. E a oportunidade é para investidor. Você entende isso? Sim, muito boa. O maior desafio, a gente vai voltar a essa tecla antiga que é o que todo... É engraçado, eu fui... Tá negociando com um rapaz para vir trabalhar no meu time, né? E ele me fez uma pergunta. Ai, cara, eu tive que respirar um pouco, né? Porque assim, o vendedor que não pensa nisso é realmente... É outra coisa, mas não é um vendedor, né? Ele perguntou assim: cara, aí tem meta?
Aí eu perguntei, isso te impediria da gente fazer negócio, de tu vir trabalhar no meu time? Não, porque se tiver meta fica complicado, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, qual é a meta que você tem aí? E ele falou que assim, cara, a meta aqui é 10 contratos mês. Eu falei, no mercado tão aquecido que a gente atua, com 55 milhões de oportunidades, você acha que você só consegue vender 10 por mês? Não é que o mercado tá difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é seu carro? Aí ele me respondeu a marca do carro dele, eu falei, qual o seu sonho? Qual o carro do seu sonho? Aí ele falou que era uma X1. Eu falei, você acha que vendendo 10 contratos você consegue comprar uma X1? Aí ele, é um pouco difícil. Eu falei, então cara, a meta não é 10, a meta é seu carro, pô. O que você tem que fazer para vender seu carro? Aí ele começou a entender o negócio. Hoje é um dos nossos bons vendedores lá. É um bom vendedor. Mas é isso. Os caras ficam meio com medo de meta. O vendedor com medo de meta. Ou seja, já plantou o medo, já disse que não vai bater, né, Márcio? Eu acho o seguinte, a meta, quem tem medo de meta é quem não gosta de trabalhar sob pressão. Quem não gosta de trabalhar sob pressão não está preparado para a vida. Porque a vida é pressão. O tempo inteiro você é pressionado pela vida. De tudo quanto é lado você é pressionado, né? As adversidades, os problemas, os percalços que aparecem. Agora, se você não conseguir trabalhar com a meta da empresa, faça o que você fez. Qual é o teu sonho? Meu sonho é conhecer a Itália. Ok, quanto custa esse sonho? X. Então a tua meta é essa. Acabou. Agora, você quer sonhar acordado? Então, meu irmão, sai de perto de mim. Você não serve para esse negócio. Então, vereador, você que tem um objetivo, tem uma meta, você tem que saber que o teu esforço, a sua dedicação, tem que ser compatível com essa meta. E se você sonha baixo, se você acha que o teu sonho tem que ser algo palpável, algo que é fácil de se atingir, você não entendeu a sua existência aqui nessa terra. Você veio para ser especial. A nossa vida tem tempo. Nossa vida é início, meio e fim. Então por que você não pode ter uma vida extraordinária? Por que você não pode deixar um legado? Por que você não pode viver da melhor maneira possível? O que é a melhor maneira possível? É ter melhor alimentação, a melhor saúde, conhecer os melhores lugares, né? Proporcionar o melhor para a tua família, o melhor estudo para os seus filhos. Isso tudo só se consegue tendo metas. E você só vai conseguir atingir isso superando as suas metas. Por isso que eu ensino a bater meta na metade do tempo. Porque na verdade mesmo, meu objetivo é dobrar a meta. De verdade. Minha meta é 10, eu vou fazer 20. Não é conta de maluco, não. Qual é a tua meta? Minha meta são 30 contratos? Então, beleza. Vamos trabalhar para bater na metade do tempo. Porque você vai bater e vai fazer o dobro. Vai fazer 60. Você entendeu? Não tem limite. Meta é ponto de partida. Eu aprendi isso na minha vida. Então, toda meta foi ponto de partida. Porque não existe você trabalhar, tô perto da... eu cheguei perto da meta, mas eu cheguei perto, hein? Que nada. Pensamento medíocre, fracassado. Depois não adianta vir o cara bem sucedido, com um bom relógio, com um bom terno, com um bom carro, com uma boa casa, e falar assim, mas também nada. É como enxerga-se as coisas. Meta é ponto de partida. Gostei dessa. Meta é o começo do jogo. É o início. Você começou aqui. Hoje é dia 10, tá perto de começar o seu negócio. Que é possível fazer isso. Existe milhares de oportunidades, acho que em qualquer mercado. Quando eu trabalhava numa multinacional e foi de venda, eu fui atuar em 2 municípios, acho que é os 2 municípios do Rio de Janeiro que não tem grandes indústrias. Então, qualquer muro que eu via, portãozão, garagem, galpão, eu trepava, batia, que eu queria saber o que tinha por trás daqueles muros. E às vezes era uma tornearia, era uma usinagem, era às vezes... Cara, Nilópolis, por exemplo, eu encontrei fábrica de trator. Nem Nilópolis, Nova Iguaçu, fábrica de trator. Em Mesquita, eu encontrei a Panisul, fabrica... Olha eu fazendo o xabá dela, fabrica telha sanduíche. Aquelas telhas térmicas. Uhum. Do lado, era a maior indústria de guarda-chuva do Brasil, da América Latina. Aí depois que entrou os asiáticos aqui, diminuiu muito, porque guarda-chuva a 5 conto quebrou a faca. Mas tudo ali, eu falei, cara, calma aí. Esse cara usa uma graxa, eu vendia. Usa um desengripante, eu vendia. Uhum. Deve estar precisando de um parafuso, eu vendia. Você cavou a demanda. Tem que cavar. É isso. Agora, o que não pode é você ser medíocre, né? O que é ser medíocre? Eu tenho uma meta, eu bati a meta em 1 semana. Consegui bater em 1 semana. Aí eu vou descansar todo o mês. As outras 3 semanas. Esse é o pensamento medíocre. Esse pensamento, você fica rico, aí fica pobre. Já foi assim, já.
Estourava na venda, ficava, agora eu vou só viver do meu dinheiro. Aí acabava o dinheiro e voltava. Aí ficava rico, ficava pobre. Eu não quero ser pobre, cara. Eu quero ter dinheiro sempre. E esse é o pensamento da meta. Então a meta como ponto de partida, você atingiu a meta, faz de conta que não existiu. E vai embora. Eu fiz um mês muito bom, eu ganhei muito dinheiro, fiz uma mega venda. Faz de conta que não tem. Aplica e investe. O vendedor saber investir. Eu acho que o grande problema do vendedor é que ele não enxerga as coisas como investimento. Exemplo. Nem a roupa dele. Se vestir bem é investimento. Ele nem vê isso. Ter um bom celular é investimento. É a melhor imagem, é a melhor foto, é a melhor internet, é status. O cliente olha e fala, pô, esse cara aí é bem sucedido. É conhecimento, é investimento. O caro é o que não te dá retorno. Ok? Tudo aquilo que te dá retorno é investimento. E só quem investe é que terá retorno. A gente fala, esse é um calo. Só que tem um outro agora. Você vai pegar, essa aqui é boa. Essa daqui acho que é 70% de todo problema, que é as desculpas, né, que os vendedores trazem. Preço. Preço. Não, o outro tá mais barato, ele tá com a cotação melhor. Cara, e aí são objeções que o vendedor precisa adquirir técnica para quebrar essas objeções. E você também fala sobre isso. Eu falo porque preço é uma questão complexa. Porque muita gente é escrava do preço, porque oferece preço. Então, sempre que você tiver que falar do preço, você tem que entender o que o seu produto entrega e deixar claro para o cliente o que ele entrega. Quando fica claro o que entrega, aí o preço se torna relativo. E aí você já apresenta dessa maneira. Preço é um dos diferenciais do meu produto. Por quê? Porque custa abaixo do que vale. Como assim? Aí você vai na concorrência, pega o preço dela e o que ela entrega. Aí você traz para o teu negócio, fala, já o meu entrega isso, aquilo, proporciona esse retorno e tudo mais e tal, e custa somente isso. Porque o que não pode é você esperar o cliente falar assim, tá caro, e você falar assim, tá caro comparado a quê? Não precisa. Trabalha com a prevenção. Já faça isso antes e nunca ofereça preço. Ofereça o benefício. O que é o benefício? Olha, essa taça aqui, ó, lhe proporciona uma boa decoração, ela tem uma durabilidade, você pode usar ela na máquina de lavar e tudo, lavar a louça e tal, e ainda fica bonita na mesa. Isso é o benefício. A característica que ela é de cristal, que ela tem 200 ml, o cliente não compra a característica, compra o benefício. Todo produto tem o C, o B e o V. Característica, benefício e vantagem. O que vende é o B, são os benefícios. E outra coisa, ó, nunca diga palavra negativa pro cliente, tá? Nunca diga não pro cliente. Exemplo, você não quer fazer uma visita? Já respondeu para ele. Você não quer fazer uma proposta? Já respondeu também que não. Ou o cliente pergunta, você tem dessa cor? Ou você tem dessa coluna? Você tem desse modelo? Você não tem. Ao invés de dizer que não tem, diz o seguinte para ele, eu posso lhe apresentar uma outra oportunidade? Ou eu posso te surpreender com uma outra proposta? Dessa maneira, você vai estar respondendo uma pergunta com outra pergunta que leva o cliente para a curiosidade. Entendeu? Eu falo muito sobre... Até gravei uma história semanas no supermercado. O supermercado ele tem um poder, as gôndolas têm um poder de nos mostrar aquilo que a gente precisa, mas não sabia. Uhum. Como? Também pela promoção. E quando você está passeando, você vai, por exemplo, toda vez que eu vou ao supermercado e eu vou sozinho, eu gasto muito mais do que eu fosse com a minha esposa. Até porque eu quero que ela vá e não eu. Mas quando eu vou, eu nunca compro só o que eu queria. Esse final de semana agora eu quis fazer um churrasco. Falei, vou lá, vou comprar 2 peças e vou voltar. Só preciso 2 peças. No chão pra churrasco, hein, cara? No chão. Aí, eu peguei, comprei carne, aí eu falei, cara, tem as crianças lá em casa, vou levar um pote de sorvete. Pronto. Aí eu falei, cara, eu gosto de comer com panetone, que eu esquento panetone um pouquinho e jogo sorvete em cima. Eu como, eu posso comer, então eu aproveito. Quando eu fui andando, eu falei, cara, acho que eu vou levar um suco. Quando eu fui pagar a conta, eu falei, cara, eu só vim comprar carne. R$2.000. Eu só vim comprar carne. Então, o mercado faz isso com a gente. Então, eu peguei e falei, cara, então, vender é mostrar para o cliente que ele precisa de algo que nem ele sabe que precisa. E aí você falou sobre mostrar os benefícios. É isso. Que aí desperta. Pô, no seu caso, né? Caramba, eu vou olhar para a piscina desse jeito. Tem essa área aí.
Pô, mas se eu tiver um filho, meu sobrinho vai lá em casa. Pô, esse parquinho é interessante. Então é isso. Você mostra os benefícios que vai atrair mais do que o preço final, né? É o seguinte, olha só. Clube, piscina, segurança, academia, próximo de transporte e infraestrutura. O que é isso? Por acaso, tem um apartamento por trás. Entendeu? Por acaso, tem um apartamento por trás. Que pode ser seu. Mas você está ganhando, na verdade, tudo isso que eu falei. Que são os benefícios. Eu acho que a gente falou aqui sobre autoridade, o cara saber se comportar, se vestir para mostrar quem ele é. Falamos aqui sobre preço, falamos sobre metas, falamos sobre objeções, que é mostrar a questão do benefício. São as dores principais, eu acho que impede do cara alcançar. Não impede todos, que a gente sabe que tem muito vendedor que está nadando na grana. Poderia ter muito mais. Poderia ter muito mais, porque o mercado está superaquecido. E a gente olha para pessoas dizendo, cara, eu não nasci para vender. Eu ouço isso também, é engraçado, né? Cara, eu não nasci para venda, porque venda, eu falei, cara, quem te disse? Qual é a sua maior vontade? Qual é o seu maior sonho? Você é o único responsável por isso. Tem um sonho claro, tem uma vontade real e vai fazer o que você precisa fazer. Não tem outro caminho. Porque assim, você nasceu para fazer o que você quiser, cara. Acabou. Vendedor não tem que ser aquele, tem que ser o cara desenrolado, né? Tem que ser o cara espertão. Não, nada disso. Quanto menos espertão você for, melhor. Você tem que ser o seguinte, tem que ser um cara que tenha técnica, que tenha ambição e principalmente controle emocional. São essas 3 características de um vendedor. Um vendedor que bate meta e que atinge os objetivos, ele tem técnica, ambição, que não tem nada a ver com ganância, né? Ganância é você passar por cima dos outros ou prejudicar alguém para conseguir seus objetivos. A ambição é o cara que é indignado, ele não aceita. É aquele cara que questiona tudo, aquele cara que, por que eu não posso mais? Isso é ambição. Eu quero mais porque eu mereço, porque eu posso, porque eu me garanto. Técnica, e aí tem que estudar, tem que se dedicar, tem que investir em treinamento, né? E controle emocional, para saber que de repente aquele mês não deu, não atingiu o resultado, ou então que você fez uma venda, a venda abriu. E aí tem que ter equilíbrio emocional para saber que faz parte do processo. E também se perguntar, né? Essa aqui é boa. Eu sempre pergunto, quando eu chamo o vendedor, eu falo assim, cara, o que você fez mês passado que deu certo? O que você fez mês passado que deu certo para você? E o que você deixou de fazer esse mês? Aí você vai ver que geralmente ele não fez. O mês que ele teve um resultado extraordinário, um resultado bom, ou bateu a meta dele, no mês seguinte ele não bateu e se pergunta, o que faltou comparado ao mês passado? Robson, vou dar uma dica aqui sobre fazer pergunta. A melhor maneira de responder uma pergunta, principalmente se for uma objeção, é fazendo outra pergunta. Então vamos lá, você vende seguro veicular, não é isso? Sim. Proteção veicular. Isso. Então pergunta pra mim o que eu te perguntei lá fora. Você negócio de entrega mesmo? Pergunta pra mim. Você me perguntou. Foi. Pergunta que eu te perguntei. Vou te perguntar então. Eu falei essa pergunta. Te ofereci a proteção veicular. Me pergunta aí. Você vai me oferecer a proteção? Te ofereci já ofereci. Me ofereci. Eu vou te perguntar. Foi a pergunta que você me fez. Cara, falei isso mesmo. Robson, isso aí funciona mesmo? Márcio, isso funciona, Márcio? Em que sentido? Boa. Em que sentido? Paga. Entrega? Paga. É isso. Foi sua pergunta. Paga mesmo, Brito? Aí a resposta normal é paga. Mas que tal eu perguntar pra você o seguinte... Ô, Brito, você já teve algum sinistro que não foi pago? Porque isso pode ser uma dor. Sim. Você pode ter passado por isso, a sua preocupação é essa. Aí você vai me responder já. Como é que foi esse caso? Aconteceu isso. Sabe por quê? Porque essa empresa não tinha isso e que a minha tem. Você responder uma pergunta com outra, cara, você dá a chance do cliente desabafar para você. Eu fiz ao contrário. Você me perguntou assim, Brito, funciona mesmo? Você falou, ô Brito, isso funciona Entrega, mesmo? Aí eu paga. virei pra você, você falou, isso Paga. funciona? Paga mesmo? Eu falei, pô, Márcio, eu tô há 13 anos no mesmo mercado fazendo a mesma coisa. Você acha mesmo que eu estaria aqui se não pagasse? Mas aí a conversa... Não, beleza. Eu trouxe entre a amigos, minha... mas era entre amigos. Isso, você tá e com eu trouxe a minha referência. Você veio com autoridade. Você falou certo. Eu vim com a minha autoridade. Mas quando eu tô com alguém... Mas é um papo de amigo, você não tá ali, guarda baixa. Mas quando vem alguém que tá querendo saber pra comprar, eu preciso ser mais assertivo. Mas quando você fala assim, pô, eu tenho 13 anos, eu estaria, quer dizer, tu deu uma carteirada forte de autoridade, que funciona também. Sim. Só que você é o Robson. Eu já sei que você é o cara. Se eu não te conheço. Entendeu? Como você sabe que eu te conheço,
Você escolheu a autoridade. Tipo, eu queria eu falar, pô, o Robson, compra esse apartamento aí. Você fala assim, Márcio, vai ser legal mesmo? Eu vou falar pra você, pô, eu tô te indicando. Aí você, opa, é a carteirada que chancela. Isso aí. Você usou isso porque eu te conheço. É que a maioria dos vendedores atendem pessoas que eles não conhecem. Então ele não pode falar assim, eu nunca te vi na vida e falar assim, eu tô nisso há 13 anos. Eu falo, problema teu. Tá 13 anos enganando os outros. Eu falei, problema teu. Agora, a maneira mais inteligente para quem não se conhece o senhor teve já algum sinistro que não foi pago? Ou soube de alguém? Aí o cara vai falar a dor dele. Aí a dor vai te trazer. É que nem eu te ofereço um condomínio para você morar, num bairro, sei lá onde, você pergunta, essa região é segura? Eu vou responder, mas é claro que é. Não é melhor perguntar? Onde o senhor mora? Você tem um capítulo no livro que fala sobre isso, entender para atender. Para atender. Vender é fazer perguntas. Quanto mais perguntas você fizer, melhor. Tem gente que acha que tem que dominar tudo para dar a melhor resposta. Não é. É para fazer a melhor pergunta. Ô, Márcio, que papo legal. Estamos indo pro final, né? Não. Estourou já? Tá estourando a... Quanto tempo temos? Vai que eu tô assistindo aqui. Ô, que papo legal. E eu lembro que a gente tem um ano... Foi logo no começo do podcast. 2021, 2022. Meados de 2022. Meados de 2022. Como aquele podcast, e olhando para trás, a gente fala assim, cara, foi uma ideia, um investimento que transformou e tem transformado a vida de muita gente, que realmente que o mercado está carente de pessoas que colocam para fora o simples, aquilo que elas fazem de verdade, sem lorota, sem mandar acordar cedo para tomar banho gelado, sem nada disso, é a real. Tem isso, né? Tem isso agora, eu vi isso, um corte desse, banho gelado. Mas é real, tipo assim, cara, a gente acordou, cara, eu cansei de acordar atrasado para ir pra rua e voltei com o resultado, mano, porque eu sabia que eu tinha que fazer, cara. Não tomava nem banho, mas na real, saí atrasado, banho caneca, porra. O moleque chorando a madrugada inteira, meu irmão. Nem tomava banho pra perder a hora, entendeu? Perdeu o ônibus. Mas tinha que Se perdesse o ônibus, amigo, já era. Então é o seguinte... Era uma hora esperando o outro. Às vezes tomava nem banho. E saía e vencia. Então o segredo das pessoas... É claro que a mentalidade é fundamental. Sim. O que é a mentalidade certa? É trabalhar os conceitos de, por exemplo, o que é ter ritmo de trabalho, né? O que é ritmo que gera volume, que dá resultado. Como que eu trabalho isso? Como eu entendo que eu preciso ter uma boa apresentação e por quê? A apresentação, Robson, tem gente que acha que é só se vestir bem, e não é. Ela complementa-se com o teu comportamento, né? Que eu tô aqui contigo agora. Tô na tua empresa. Vamos dizer que eu na tua empresa. Aí chega aqui uma funcionária tua, eu pego e não cumprimento ela como te cumprimentei. Você chegou, eu levantei da mesa para apertar a mão. Ela nem olhou na cara. Isso é um comportamento que desconstrói a tua apresentação. Que não é quem você é, né? É isso, não pode ser legalzinho na frente das câmeras só. Tem que ser o tempo todo, ok? E conteúdo. Então é apresentação, comportamento e conteúdo. Só tem conteúdo quem estuda. Você me perguntou da ferramenta? Eu falei, é a internet. Vamos consumir conteúdo para você ser protagonista da mesa. Para você poder ser interessante na mesa. Para você poder influenciar e conduzir a mesa. Se você não tem conteúdo, vai conversar sobre o quê? Como é que se você não tem repertório? Vazio. Eu conheci um vendedor que era ninja. O cara colocava a melhor roupa, o melhor sapato, pastinha 007 na época, tirava onda. Foi atender um cliente. Corretor de seguro, tá? Chegou no estado do cara, era um prédio. Viu um casal chegando, ele estava atrasado, em cima da hora. Ele pegou e deixou o portão bater na cara do casal. O senhorzinho e a senhorinha. E ele poderia ter esperado. E eles viram que ele não quis esperar. E subiu. Chegou no escritório, botaram ele na sala de reunião. Aguarda aí. Quando entrou, quem era o cliente? Era o casal, que ele bateu a porta na cara. Ele não conseguiu falar. Vai falar o quê? Ele até falou. O casal ouviu, mas não escutou. Porque ouvir é audição. Escutar é prestar atenção. O cliente só vai prestar atenção em você se ele te comprar. E ele só te compra através da sua apresentação pessoal, que é o teu traje, que é o seu dress code, que é o seu comportamento e é o seu conteúdo. É um conjunto, né? Uma coisa complementa a outra. E você fala disso no seu curso para B2C, B2B? B2C Nessa pegada aí? E B2B, né? Venda para pessoa física e venda entre empresas. Você vai, às vezes, fazer um negócio empresa para empresa, tá? Então, olha só, tô fazendo uma apresentação para uma empresa. Aí tá lá o presidente da empresa e os diretores. Olha isso, hein? Aí eu pego, faço minha apresentação
e começo a me reportar somente para o dono da empresa. Só que eu esqueço que quem toma a decisão, às vezes, não é o dono. Tem gente que ajuda o dono a tomar a decisão, que são os diretores, os conselheiros. Então eu não tenho que vender só para o presidente, o dono da empresa. Eu tenho que convencer os conselheiros. Porque se eles disserem, olha, não curti, o dono vai ser influenciado a tomar um não. Então, às vezes, não é somente quem diz o sim, é quem tem o poder de influenciar para o não. A mesma coisa, vou atender. Isso aí acontece muito no B2B. Você vai fazer uma reunião em empresa, apresentação, você ignora a presença de todo mundo ali e fala só com o dono, que às vezes o dono mesmo não entende daquele negócio, do relatório ali. Ele só assina. Ele só assina, entendeu? Então você tem que convencer quem toma a decisão. E o vendedor esperto, o vendedor que bate meta na metade do tempo, identifica rápido quem toma a decisão e não anula a outra pessoa. Vou atender o casal, você e sua esposa. Quem toma a decisão, percebi que é a tua esposa. Mas se você está ali, é porque você é importante para aquele momento. Eu tenho que te trazer para a conversa. Envolver num... Como que eu faço isso? Eu dou um ultimato em quem toma a decisão. Então, qual é a sua esposa mesmo? Ana Paula. Ana Paula, você pode fazer que vai ter a garantia. Entendeu, seu Robson? Eu tô te incluindo no negócio, eu não tô te anulando. E quando não tá próximo, Márcio, como é que você faz para identificar quem toma a decisão? Porque isso acontece muito. Às vezes você fala muito para mim. Não entendi, como que é? Às vezes você tá negociando comigo aqui, eu tô super interessado, super inclinado a fazer negócio com você, mas a última palavra não é minha. Como você faz? Ensina o cara a focar nisso ou entender esse jogo? O ideal, quando você tá com uma pessoa que não toma a decisão, você tem que ter isso antes. Então eu vou estar contigo, vou marcar uma visita contigo, eu fazendo perguntas, né? É para morar, para investir, ou então é um carro, é para trabalhar, é para lazer, qualquer coisa, você tem que fazer as perguntas. E aí, a pessoa vai dar indícios de que tomar decisão não é ele, entendeu? Então você tem que fazer com que a outra pessoa venha pro negócio, ok? Mas aí a pessoa entrou na tua loja e você não teve como prevenir, não teve como convidar. Quem está lá não é a pessoa que toma a decisão. Você vai ter que entregar para ele todos os argumentos que façam com que ele convença a pessoa de que aquilo ali é o melhor. Agora, eu já tive situações que nós ligamos junto para a pessoa. Mostra a pessoa, você teria que ser uma oportunidade? Entendi. Isso aqui você não pode perder. Que você pode sair daqui agora e alguém pode ter esse negócio. E agora? Não, mas que eu preciso do aval do fulano de tal. Perfeito. Vamos ligar para ele? Vamos surpreendê-lo com essa oportunidade? Vamos mostrar para ele que isso vai fazer diferença na vida dele? Vamos, liga para ele agora. Uma vez eu dei uma dica disso pra uma menina que vendia óculos. Entrou numa live minha, perguntou, né, como é que faz. Legal. Falei pra ela, você bota o óculos na pessoa, no rosto da pessoa e faz um vídeo para quem tomar decisão e manda ela escolher de lá. O que você achou? Posso comprar esse óculos? Ficou legal em mim? Então, nós temos que buscar não perder a oportunidade. Você contar que a outra pessoa se sente super valorizada, né? Com certeza. Olha só. Pô, Márcio, eu vou pedir para ligar, eu não vou ser invasivo, meu amigo, você não vai perder negócio. É lógico que você não vai fazer de uma maneira que, aí que eu falo, o básico bem feito. Você está bem apresentado, você conseguiu passar uma autoridade, ganhou credibilidade. Aí quando você dá uma dessa, pode ligar, vamos falar com ela junto aí. O próprio cara, ele vai confiar, ele vai acreditar que vale a pena ligar para trazer aquela pessoa para o negócio. Ô, Márcio, cara, o papo é muito legal porque assim, a gente aprende muito. Por exemplo, eu saio daqui com 3 aprendizados sinistraço. Essa, por exemplo, da autoridade, que foi o meu comportamento. É para um amigo? Usa o peso, usa a chancela, usa o seu poder. Não é amigo? Mais cautela, porque você pode parecer invasivo, você pode parecer um cara arrogante e até mesmo fazendo a brincadeira desse porte, você pode espantar o seu cliente, o seu futuro cliente. Pergunta para ele se ele passou por isso já. Muito, muito interessante. Sobre a autoridade construída não somente com a vestimenta, mas com comportamento, com conteúdo. E fala cara, a melhor maneira de você sair bem é falar do que você domina. E o vendedor tem que dominar o que ele vende. Então fala do que você domina. Quando você fala do que você domina, você se sente à vontade. Por exemplo, Dá exemplos. Minha filha tem 6 anos, né? O Vitor tem 13, tem a Evelyn de 22 e tem a Aninha. Cara, a Aninha
Vira e mexe, a gente faz um teatrinho lá em casa e eu mando ela contar a história. Conta, filha, como foi seu dia? Qual a boneca que você mais gosta? Ela tá falando do que ela se sente segura. E com isso eu vou acabando com a timidez dela. Boa, lembrei disso. Muitas vendedoras dizem que não nasceu para vender porque é tímido. Então assim, eu já estou desconstruindo isso na minha filha. Calma aí, pode falar, conta do que você domina. E eu acho que uma das coisas que faz o cara entender que ele pode ter grande resultado na venda é ele começar a falar do que ele domina. Estuda o produto, estuda a empresa, estuda o concorrente. Acabou, irmão. É o básico. E aí você vai ter tranquilidade para negociar qualquer pessoa. Você sabia que o Renato Aragão é super tímido? Você fala, o Renato Aragão? Mas como é que eu vi aquele cara fazendo um montão de graça? Porque na área, no ambiente onde ele domina, é com ele. Ali ele está à vontade. É como vendedor. De repente, eu sou tímido, né? Para assuntos que eu não conheço. Eu entro no ambiente, não conheço ninguém e tal. Mas para falar do meu negócio, né? Quando eu entendo de fato o que o meu produto proporciona para o cliente, não tem timidez, porque tem segurança. O show é meu. Exatamente. Ô, Márcio, caminhando por fim, foi muito bom estar aqui. Qual é as considerações finais se dá para essa galera que está nos ouvindo, que realmente quer falar assim, cara, eu vou virar a chave porque eu não nasci, mas eu me transformei num baita vendedor. Bom, primeiro eu quero agradecer você, né, pela essa participação aqui especial. E assim, o que eu posso dizer, vendedor, todo mundo tem que ter meta. Você vive de meta. Meta é ponto de partida. E você pode, sim, superar a sua meta e atingi-la na metade do tempo. Você só precisa ter a mentalidade e o conhecimento adequado para conseguir chegar a esse objetivo. Venda é técnica, ambição, controle emocional e muita constância. Se você entrar no curso que eu estou oferecendo, eu garanto que você vai atingir sua meta na metade do tempo. É isso. Então é o livro, é o curso, tem mentoria. Mentoria no particular, me chama que eu explico no Instagram. Não, do curso também você vai desenvolver alguma coisa desse tipo. Vou. Hoje tem o curso fechado, a mentoria é um projeto que vai sair muito em particular. Estou me pedindo, vou fazer individual. Muito legal. Então é isso, galera. Obrigado por você estar aqui conosco. Deixe seu like, curte aqui, mande esse vídeo para o maior número de amigos, porque eu tenho certeza que você também vai fazer sentido com essa transmissão para muita gente. Esse cara aqui é extraordinário, tem muito a nos ensinar e você, assim como eu, tivemos essa oportunidade agora. Fique com Deus e até o próximo. Um abraço.